Estamos no ar com mais um Conversando com Economistas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo especial aqui do nosso programa com os nossos novos delegados aqui do Forecon São Paulo. Será mais um programa inspirador aí para você que está aí do outro lado, para te ajudar aí na sua carreira, aí no seu dia a dia. E o nosso convidado de hoje é o Alejandro Delmo Rodrigues. Ele é o nosso novo delegado municipal lá na cidade de Cotia. Então, aqui, ó, pertinho de Cotia, para falar com o Alejandro. Alejandro, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa conversar contigo hoje. Ô, Renato, muito obrigado pelo convite e a satisfação é toda minha para estar aqui nessa TV Economista, que tem apresentado muitos economistas de todo o estado de São Paulo, economistas de outros estados também, e a satisfação é toda minha. Maravilha, a gente que agradece. Ó, o Alejandro, ele é um economista formado em Cuba, né? Ele tem MBA em Finanças e Controladoria e tem mais de 13 anos de experiência nas áreas de finanças, contabilidade e tesouraria. Para a gente iniciar o bate-papo, Alejandro, conta para a gente como foi essa sua trajetória pela escolha de fazer economia, já que você tem uma formação em Cuba. Você se formou lá, veio para o Brasil, como é que foi essa sua trajetória inicial na profissão? Olha, Renato, a escolha minha de economia, eu venho de Cuba, né? Nós cubanos temos há muito tempo muitos problemas econômicos, financeiros, e desde pequeno eu sempre tive vontade de entender como mexer melhor com o dinheiro, como, por exemplo, ter melhores aplicações dos recursos que eu tenho, né? E desde pequeno sempre tive vontade de aprender. Então já chegou minha hora lá em Cuba de escolher que eu gostaria de estudar. Então acabei escolhendo economia porque a economia, de maneira geral, estuda o consumo, a distribuição dos recursos de maneira global, né? E, e a escolha foi por isso. Hoje eu me sinto melhor preparado para, por exemplo, falar de finanças para outras pessoas, de falar sobre por que é importante não se endividar, por que é importante de ter um controle maior das finanças. Eu me formei em Cuba, como bem apresentou aí, eu me formei em Cuba em 2011, finalizei minha carreira lá em Cuba e veio a oportunidade de eu vir para o Brasil e tive um convite de uma empresa para vir para o Brasil para trabalhar na área de finanças. Eu lá em Cuba trabalhava também a parte de finanças e contabilidade. O conselho lá é junto, então permitia trabalhar essa parte junto. Então, em 2017, recebi o convite de uma empresa aqui, uma pequena empresa da área da construção civil, para trabalhar, cuidar toda a parte da área financeira. Aí começaram os desafios na área de finanças aqui no Brasil. Então, o primeiro desafio foi o idioma, né? O idioma que não tinha muito, não entendia muito português, mas graças a Deus comecei a entender tudo, comecei a entender o sistema financeiro aqui, comecei a entender o sistema tributário, como que funciona e consegui ajudar a essa empresa e a várias empresas aqui no Brasil, porque transitei por várias empresas, essa primeira da construção civil, já trabalhei, por exemplo, em uma das maiores blindadoras do mundo, né, aqui no Brasil, e atualmente eu trabalho em uma empresa multinacional, uma empresa global, cuidando toda a área de tesouraria, de finanças dessa empresa. Então, me agregou muito essa transição de lá em Cuba, produto de que eu tive vontade de entender como que funciona a economia, como que funciona
a questão financeira, como administrar melhor os recursos, e foi de muita importância para a minha carreira e profissão. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, principalmente para quem está nos acompanhando, a diferença em ser um economista aqui no Brasil e ser um economista lá em Cuba. São economias totalmente diferentes, né? São sistemas tributários, complexidades diferentes, né? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, né? Entre as economias de Cuba e as economias aqui do Brasil e a atuação do economista. De repente, a gente tem um economista aqui no Brasil que tem uma oportunidade lá em Cuba e vai para Cuba. Então, o que você poderia falar sobre essas duas economias desses dois países? Muito importante sua pergunta, Renato. Primeiramente, a economia em Cuba é muito diferente da economia aqui no Brasil. A economia em Cuba é baseada no planejamento e não no mercado. A economia em Cuba, por exemplo, os planos são muito engessados na questão de que a economia é tudo planejada. Quanto vai produzir, quanto vai vender. As empresas não têm muita autonomia. Atualmente, o mercado lá em Cuba está tomando, está surgindo pequenas empresas que o governo autorizou, porque, por exemplo, lá em Cuba, o setor privado é muito fraco, ainda não tem essa força que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, apesar de ter uma economia mista, tem empresas estatais e empresas privadas. Aqui no Brasil tem mais autonomia, o setor privado tem mais liberdade para empreender, e nisso se basa a questão por exemplo, a diferença entre a economia em Cuba e a economia aqui no Brasil. A economia em Cuba é mais se basa em a propriedade privada, a propriedade do Estado sobre os principais meios de produção. Aqui no Brasil tem uma economia mais mixta, né? E aqui tem mais liberdade, o setor privado tem muitas empresas multinacionais, globais, inclusive, e por causa disso tem uma grande diferença entre a economia lá em Cuba e a economia aqui. E o profissional da economia, por exemplo, eu para atuar aqui no Brasil, eu tive que passar por um processo de revalidação do meu diploma. Quem quiser atuar aqui no Brasil e se graduou em outro país, tem que fazer a revalidação do diploma em uma universidade pública. Eu passei por esse processo, fiz o processo na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Eu também fiz uma pós-graduação em Finanças e Controladoria pela Universidade de São Paulo, e essa questão me ajudou muito a entender aqui o sistema, me ajudou muito em a questão de curricular, para buscar novas oportunidades. Por isso eu falo para muitos que me perguntam, como você conseguiu, você teve sorte? Não é sorte, é questão de é questão de, por exemplo, você buscar as vias legais de você atuar como economista. Atualmente já tenho me registro no Conselho de Economia aqui em São Paulo, e com certeza isso abre novas portas, abre novas oportunidades, e continuamente estudar, né? Eu sempre falo que nós, economistas, temos que estudar diariamente, temos que acompanhar as notícias que acontecem no Brasil, que acontece no Estado, que acontece no mundo todo, para entender alguns fenômenos que não podem ser analisados isoladamente, né? E então essa questão aí foi que me ajudou. Por exemplo, eu vim de um país, de uma economia tão fechada como a de Cuba, para trabalhar aqui no Brasil na economia mais aberta, com mais liberdade para o setor privado, e o Estado tem um controle para regular também aqui no Brasil, porque é o papel do Estado regular o que tem que ser regulado, mas dar liberdade para empreender, para quem quiser abrir um negócio, dar facilidade.
e essa questão é que é muito diferente a economia de Cuba e a economia brasileira. Muito bom mesmo, Alejandro. Agora falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? Você atua atualmente como analista financeiro na Latam, né? É uma empresa global, aí todo mundo é uma empresa super reconhecida, sendo responsável por contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária. Também você já passou por instituições financeiras. Nessa área de análise financeira, de analista financeiro, né? De assessoria financeira para micro e pequenas empresas, com foco em organização financeira, planejamento tributário. Eu queria que você falasse quais são os campos de atuação para um economista. Olha, Renato, o campo da atuação do economista é muito amplo. É por isso que nunca me arrependi de ter estudado economia, porque o campo da atuação é muito amplo. O economista pode trabalhar no setor público, pode inclusive ser auditor, é permitido que nós, economistas, façamos a questão a questão de fazer concurso para atuar no setor público como auditor, você pode atuar como pesquisador, o economista também pode atuar como pesquisador, ou pode empreender também. Eu sempre falo para quem me pergunta, se você quiser, economista, atuar, por exemplo, como pesquisador, sempre aconselho fazer um mestrado, que é mais para a questão de pesquisa, para a questão da atuação, por exemplo, como professor nas universidades, como professor nas faculdades, que tem muitas oportunidades também, um mestrado, um doutorado. Mas se quiser atuar propriamente no mercado, já procura mais uma MBA, procura mais um curso que seja especializado em uma área determinada. Nós, economistas, também atuamos nas finanças corporativas, atuamos nas finanças pessoais, ajudando a outras pessoas a equilibrar as finanças, por exemplo, a se preparar para um futuro, a questão de poupar dinheiro para uma aposentadoria. Podemos atuar também no mercado financeiro, é um mercado muito amplo. Por exemplo, no meu caso, eu atuo na tesouraria nas empresas, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, empréstimos, aplicações. Nós temos que entender de tudo isso nas empresas. Mas também podemos atuar em um negócio próprio, atuando como, ajudando, por exemplo, a outras empresas, a pessoas físicas. No meu caso, eu decidi atuar como ajudar a pequenas empresas da área da saúde e da área da psicologia na questão de organizar melhor a empresa. Eu presto assessoria e consultoria na área de finanças para essas empresas. Ajudo, por exemplo, a estabelecer a estabelecer todo um planejamento, já seja tributário, já seja financeiro, porque, por exemplo, erros comuns são misturam contas pessoais com contas da empresa, não tem uma conciliação bancária, não tem um análise dos principais relatórios para entender melhor o negócio. Então, nós economistas podemos atuar também ajudando a essas empresas, inclusive podemos oferecer aos donos dessas empresas um planejamento financeiro pessoal para equilibrar as finanças pessoais, porque inclusive achamos que tem profissões como médicos que ganham muito e são ricos, mas não, quando você analisa as finanças pessoais dos médicos, muitos gastam mais do que ganham e acabam se endividando e aplicando mal o dinheiro. Então, temos um campo muito amplo para atuar, já seja como um economista próprio de uma instituição financeira, trabalhando economia internacional,
o campo é muito amplo, Renato. Então, O campo é realmente muito amplo, muito vasto e tem muitas sim, oportunidades para realmente quem quiser correto. atuar como economista, não é isso, Alejandro? Para a gente Isso aí. finalizar agora, eu queria que você falasse das suas expectativas como nosso novo delegado municipal aí em Cotia, né? O que você espera? Quais são suas expectativas aí como representante do conselho na região aí de Cotia? Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade do Conselho, me nomeou o delegado lá no município de Cotia. Hoje, por exemplo, nós estamos tentando estabelecer com os vereadores conversa para a questão o orçamento público e transparência popular. Nós entendemos que a população de Cotia, eles precisam entender o orçamento de maneira simples, como é a proposta do Corecon, onde eles conheçam quais que são as receitas, uma linguagem não técnica, uma linguagem simples, quais são as despesas, e isso traz transparência para a questão do poder legislativo, do executivo, e gera um engajamento da população para entende melhor e eles se engajam mais na questão das políticas, porque às vezes vemos comentários, a população está desmotivada, não entende muitas coisas, mas com essa proposta nossa lá no município de Cotia, a população vai conseguir receber palestras por profissionais altamente qualificados, mestres, doutores. É a proposta para que eles consigam entender como que o orçamento, como que o dinheiro público é arrecadado e como que o dinheiro público é gasto no município próprio. Lá vamos realizar um trabalho para fortalecer a profissão de economista na região, focado para ajudar também ao governo a uma melhor gestão da economia lá na região e com essa transparência hacia a população cotiana. Muito bem, eu tenho certeza que com toda a sua dedicação aí, suas experiências e esse trabalho aí que você planeja aí para ajudar os economistas da região, principalmente de Cotia, vai ajudar muito também o fortalecimento aí da categoria com a ajuda aqui do Corecon São Paulo. Alejandro, foi muito bom bater esse papo contigo. A gente agradece demais. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho das suas experiências aqui com nós, suas experiências com todos nós aqui do Conversando com Economistas. Foi uma satisfação imensa te ouvir hoje aqui no nosso programa especial com os delegados aqui do Corecon São Paulo. Imagina, Renato, eu te agradeço aí pelo convite e vamos continuar fortalecendo a profissão de economista na região de Cotia. Muito obrigado. Exatamente. A gente que agradece novamente, obrigado aí. E espero que você tenha gostado também da participação aí do nosso delegado municipal em Cotia, Alejandro Delmo Rodrigues, que foi o nosso convidado de hoje. Um forte abraço e a gente se encontra numa próxima edição do Conversando com Economistas. Obrigado. Obrigado.